Fala galera, boa noite. Edson Menezes, da Inteligência Financeira. Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o que está acontecendo hoje, sobre o INSS, tudo o que está ocorrendo nos dias de hoje, por que, que o INSS hoje está assim dessa forma, não só da parte da roubalheira, da- das coisas que estão sendo feitas agora, mas para que você também possa entender, desde quando ele foi implementado, hoje e no futuro também, o que o INSS está passando nesse momento e como você vai ficar no futuro, no caso do INSS, né? Então, vou trazer alguns pontos importantes no podcast que eu assisti, muito interessante. Eu vou deixar o link desse podcast aqui para que vocês também possam assistir. Também trago alguns pontos importantes do Flávio Augusto, ele num programa de um empresário acho que é contra 20 desempregados, ele também explica um pouco do INSS, como é que esse sistema funciona. E também vou trazer para vocês alguns pontos muito importantes desse, desse sistema INSS. Não só trazer, né? Também fiz as anotações aqui importantes para que eu não esquecer. Não só porque a gente lembra muita coisa de cabeça, mas anotar faz parte para que a gente não esqueça de nada. Então, até uma coisa, tem até uma sigla, né? Que muita gente utiliza essa sigla, dizer que INSS, que significa que isso nunca será suficiente. E a gente vai entender por que as pessoas falam isso do INSS a partir de agora. O INSS, eu vi nesse podcast, né, ela trouxe a comprovação, né, esse podcast é o podcast Mais Finança, da Jéssica Campara, está lá no Spotify, para quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui. Então, a Jéssica Campara, ela traz que o INSS, ele gera a ilusão de que você paga ou contribui, né, ele para garantir o recebimento no futuro. Só que não é dessa forma. O INSS não é uma poupança, o INSS não é investimento, o INSS não é algo que algo que você investe em ações e ele vai te dar dividendos. Não. INSS é você contribui hoje para pagar já quem já está aposentado e não uma poupança na qual você guarda dinheiro para que você, quando se aposentar, você receba isso de volta. Não, o INSS não é isso. Ele não trabalha dessa forma. Você paga hoje já para quem está aposentado. Beleza? Então, frisa bem isso. INSS, o que eu sou descontado hoje, o que eu contribuo obrigatoriamente, paga quem já está aposentado. E para frente a gente vai vendo como isso funciona, né? Pois o que você contribui hoje, né, paga os que já estão aposentados. O INSS, ele não é um investimento para o seu futuro, e sim para pagar os que estão aposentados, lembrando que o pagamento é compulsório, é um pagamento obrigatório. Você que é CLT ou você que é empresário, você que é seletista, lá no teu contra-cheque você vai ver lá o desconto do INSS lá, que você acha que é para sua aposentadoria, e não é. Para o empresário também está lá descontando INSS, como se fosse para a aposentadoria também do patrão, do empresário, também não é. Ele está pagando a aposentadoria de quem já está aposentado, tanto seletista como empresário já paga a aposentadoria de quem já está aposentado, então ele contribui para que seja pago de quem já está aposentado. Então, assim, não é para você, é para quem já está aposentado. E é interessante que nesse podcast da Jéssica Campara, ela trouxe também um relatório de dados do INSS. Ela trouxe um DRE do INSS. Ela demonstra, quando vocês acessarem lá o podcast, ela demonstra lá direitinho o DRE. E ela demonstra também que, desde quando? Desde 1998, o INSS ele vem operando em déficit. O que é déficit? Ele já vem operando em negativo. Por quê? O que acontece com isso? O prejuízo não é só o fluxo de caixa, né? Então, assim, entra bilhão, mas sai muito bilhão. Não é que, vamos dizer, entra 42 bilhões, mas sai 62, 72 bilhões. Então, a entrada é bem menor do que a saída. Além disso, também com os rombos do INSS, desde 2019, ela vai explicar, né, que são alguns golpes que foram feitos, né, de pegar a assinatura
das pessoas da área rural no sistema de fraudulento do aceite, né? Ela assina lá aceitando receber isso e que ela não recebe, que faz uma retirada de aposentadoria para o sindicato gerado. Isso aconteceu desde 2019 até 2024 e foram furtados, vamos colocar aqui, dessa forma, 6,3 bilhões de reais do INSS. Então, olha só, é um sistema que já é um sistema deficitário, já é um sistema que já vem com a margem muito baixa e ainda se encontra dentro de um padrão fraudulento, na qual as pessoas fraudam o INSS, tiram mais dinheiro ainda, sem ter esse direito desse dinheiro, então o rombo do INSS ele termina ficando maior. No DRE, não apresenta essa parte que foi furtada. Essa parte que foi furtada não entra no DRE, não demonstra. Tá? Ela mostra direitinho que ele não demonstra isso. Então, o déficit mais o rombo cria uma visão medonha sobre como vai ser o INSS do futuro. Porque imagina, já está em déficit. E aí você ainda tem esses escândalos de furto. Cara, o que sobra realmente dentro do INSS para que seja pago a aposentadoria no futuro? O meu futuro, será que está garantido? O seu futuro, será que está garantido? O futuro da minha filha, dos seus filhos, para receber pelo INSS, será que está garantido? Então, são coisas que nós devemos pensar se realmente vale a pena só ter o INSS, porque isso é obrigatório, então é compulsório. Então não tem como você não deixar de pagar o INSS para que você faça o investimento de si próprio. Não, você vai ser obrigado, você é obrigado a pagar o INSS, só que você não pode viver só disso, só ter a mentalidade que o governo vai suster a sua aposentadoria. E a gente está vendo que, com o tempo, a mudança que a gente está vendo sempre é a mudança de idade. Agora acho que é 65 mulheres, 75 homens. E conforme for, vai estar sempre mudando isso. Para quê? Para que o INSS consiga pagar. Mas até quando ele vai conseguir pagar todo mundo? E, além disso, o déficit está ficando cada vez maior pelo sentido do quê? Em média, um casal brasileiro tem apenas 2 filhos. Então, o casal brasileiro está tendo pelo menos aí no máximo de 1 a 2 filhos. Compreende-se por que a diminuição tão grande para casais terem poucos filhos. Primeiro, a vida, no âmbito geral, está cada vez mais cara em ter filhos. Por que está caro? Escola, roupa, material escolar, aluguel, transporte, comida, brinquedo, tecnologia. Muitas coisas que a gente precisa no mundo de hoje está cada vez mais caro. Então, famílias de baixa renda, média e até de alta renda não está tendo mais de 2 filhos para que ele possa estar dentro de um âmbito que ele consiga se sustentar e sustentar a sua família da forma que dá. Então, ele não consegue passar para 3 filhos, 5 filhos, como era antigamente, que dava para sustentar. Antigamente, tinha-se vários filhos e quando eles começaram a trabalhar era 5 para 1. Hoje, a gente tem uma quantidade de pouca gente trabalhando para sustentar o sistema. Então, vamos dizer que hoje nós tenhamos 2 pessoas trabalhando para uma receber. Na verdade, a porcentagem que tira desses 2 juntam para pagar um que está aposentado. Então, olha isso, é 2 para 1. Vamos botar inteiro, 2 para 1, 2 pagando 1. Só que são 2 já pagando para esse um que já está aposentado. O que pode acontecer no futuro? Em 2040, teremos um trabalhador para um recebendo. Então, olha o que pode acontecer em 2040. A minha filha está trabalhando para sustentar um que está aposentado. Então, assim, já está defasado, já está ruim. Então, assim, vamos dizer que daqui de 2026 até 2040 vai ter 1 para 1. Um trabalhando, pagando um aposentado. Porque o nível dos aposentados com a medicina, com
como o Flávio Augusto falou, né? Hoje a medicina está mais avançada, então você consegue viver mais tempo, e quando você vive mais tempo, a aposentadoria paga mais tempo, e graças a Deus, porque quanto mais a gente tem um ente querido próximo da gente, saudável, bem nutrido, consciente, bem de vida, a gente prefere que ele fique próximo da gente, sempre do nosso lado, mas tem o outro lado, que a gente também não está tendo tanta mão de obra, vou colocar assim, para que possa sustentar aqueles que estão aposentados. Então, o que acontece? Quanto menos filhos se tem, quanto menos filhos a gente gera para o mundo, menor é a mão de obra e menor é o pagamento. É o que entra dentro do INSS para que possa pagar aquele que está aposentado. Então, até 2060, até 2040, é um trabalhador pagando por um aposentado. Em 2060, vai ser pior ainda, porque 2060 vai ser menos gente trabalhando e muitas pessoas aposentadas recebendo. Então, assim, corre o risco, já na minha idade, da idade da minha filha, dos meus netos, não receberem mais pelo INSS, porque não está comportando mais isso, vai terminar falindo, quebrar definitivamente até depois de 2060 ou em 2060, porque já não consegue mais pagar os aposentados, pelos dois motivos. Pouca gente trabalhando e as fraudes e os roubos que vem tendo no INSS. Isso mesmo que... Mas a gente vê aí, já não é a primeira vez que roubam e tem sempre dinheiro. Não, o INSS não tem dinheiro. Desde 1998, ele trabalha em déficit. Os roubos que vêm acontecendo pioram mais ainda a realidade desse déficit. Que como esse déficit de roubo não aparece no DRE, a noção é pequenininha. Mas se você somar o déficit que já tem no DRE, mas, vamos dizer que aqui esse 2024 de 6,3 bilhão furtado, se você somar, você vai ver que o déficit é bem maior ainda. Então, por isso o aumento da idade para se aposentar vai mudar ao longo dos anos. Não existe garantia nenhuma que que o INSS vai perdurar ao longo dos anos. Então, a gente não tem certeza até quanto tempo ainda tem que o INSS ainda vai estar valendo a pena, ou vai estar funcionando, ou pagando aposentadoria para muita gente, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Corre risco da gente nem, de nós mesmos, já não receber por isso. Então, temos que ter um maior cuidado e analisar friamente, nós, planejadores financeiros, educadores financeiros, economistas, cientistas políticos, toda aquela gama de economia que, na verdade, o INSS, como ele já é um sistema, como ele já é um sistema que já vem dessa, quanto mais acontece as coisas de roubar, fraudar, diminuir, ele vai piorando cada vez mais o INSS e ele vai piorando cada vez mais a vida do cidadão. Porque antigamente, com 50 você se aposentava, com 60 você se aposentava, agora está chegando a 75 e até daqui ao próximo ano a gente não sabe qual vai ser aí a idade que você pode se aposentar. Você pode ter aposentadoria por tempo de trabalho, mas você não vai concluir toda ela porque o tempo de idade ainda não fechou, porque cada vez mais vai aumentando aí a idade para que você possa se aposentar. E se você depender só do INSS, você vai passar dificuldade. Então, assim, se você se aposenta e recebe só um salário mínimo agora, para frente, você não vai mais ter um salário mínimo. Porque o salário mínimo também, se a gente para analisar, ele está defasado, está se defasando cada vez mais, está ficando menor que os juros, que os aumentos que vai tendo todos os anos. Todos os anos tem aumento e o salário ele não acompanha esses aumentos. O nosso salário não acompanha a inflação. Ele é bem menor que a inflação. Então, assim, quanto mais a inflação vai aumentando, o valor do INSS ele vai secando cada vez mais e lá na frente o valor que você recebe já não tem mais essa valia toda, já não vale tanto quanto valia antes. Então, ficar dependente só do INSS vai deixar você em dificuldade, vai deixar você com muito problema. Então, o que nós, planejadores financeiros, educadores financeiros,
a gente passa para os nossos alunos e também passamos também para os nossos clientes referente a isso. O INSS você paga porque você é obrigatório, tá? É compulsório, mas você também pode construir a sua própria aposentadoria. E como você faz isso? Como você se prepara a sua aposentadoria fora do INSS? Você tem que imaginar o quanto que você quer receber por mês, né? Quanto você acha que dá para você viver mensalmente? Quanto você acha que você vai viver mensalmente na sua aposentadoria? 5 mil é o suficiente? 10 mil é o suficiente? 20 mil é o suficiente? Então você primeiro tem que ter noção de quanto que você quer receber mensalmente quando você se aposentar. E através disso você vai fazer um cálculo de quanto tempo você precisa e de quanto em dinheiro você precisa investir para que você possa receber essa aposentadoria. Esse valor de 5, de 10 ou de 20 mil reais por mês, você precisa saber quanto que você quer. Se for 5 mil, quanto tempo você precisa investir para receber todo mês 5 mil? Se for 10 mil, quantos anos você precisa investir para receber 10 mil? E assim sucessivamente. Não pensa você que, pô, Edson, mas caraca, eu vou ter que tirar aí 30 anos do dinheiro do meu bolso para investir. Você já investe, né? Você já tira o dinheiro do seu bolso e você já coloca no INSS, na qual você não tem nem garantia que vai receber esse valor. Então, olha só, você já tem um dinheiro que é descontado do teu pagamento, na qual não te dá a certeza absoluta de que você vai receber quando você se aposentar. Então, o que a gente explica, ensina aos nossos alunos, aplica e demonstra para os nossos clientes é tirar uma parte, é perguntar para ele quanto que ele quer receber na sua aposentadoria por mês e fazer junto com isso o planejamento financeiro para, durante o período que ele quer investir, ele conseguir investir o valor X para que ele possa receber, quando se aposentar, o valor que ele desejou, de 5, de 10 ou de 20 mil. Por quê? O INSS ele é um sistema que está entrando em colapso. Então, antes que ele entre em colapso, antes que você já não receba, antes que você fique sem, até mesmo que ele entre em colapso e termina não pagando aquele mês ou aqueles meses, não pague o seu salário, que esse dia, como é que você vai fazer para pagar suas contas? Se você não tiver um outro fundo de investimento ou um outro fundo, né, um outro investimento na qual você consiga tirar dinheiro para pagar suas contas. Então, o que acontece? Ele colapsou, não pagou você cheio de conta para pagar. Se você não paga, vai pagar para o próximo mês juros, multas, correções, na qual o dinheiro que você vai receber, perdão, o dinheiro que você vai receber, você não consegue nem quitar o que era anterior, ainda vai gerar uma bola de neve para frente, porque o INSS ele não vai te pagar com juros, ele não vai te pagar uma correção, ele vai te pagar aquele valor devido para o próximo mês ou para outro mês, só que nossas contas elas têm sempre a data correta e passando aquela data, multa, juros, correção, bloqueio e tudo mais. Então, eu estou trazendo isso para que você pense bem no que você está fazendo. Não dependa só do INSS. Procure um educador financeiro, procure um consultor, para que você possa conhecer mais aprofundadamente sobre investimentos, sobre aposentadoria, sobre tudo aquilo que envolve investimento, ações que possam te dar dividendos, na qual você possa ter uma aposentadoria tranquila, né? Então, assim, se o INSS não pagar você, como é que você vai viver? O que você precisa poupar hoje para que você possa receber na sua aposentadoria? E uma pergunta que eu deixo para vocês, que eu vou encerrar agora, eu deixo para você o seguinte: você tem algum planejamento para se aposentar? Você pensa nisso? Ou você nunca pensou no planejamento para se aposentar? Você está deixando até esse momento, eu tenho certeza que até esse momento você só pensou no INSS. Não, meu planejamento é me aposentar pelo governo, o governo vai me pagar. Então, pare e pensa. Se o INSS entrar em colapso e não te pagar, você tem como sobreviver? Você tem como pagar suas contas? Você tem como cuidar
se sustentar? Então pensa bem nisso. Dá uma analisada, esse DRE que está lá no INSS, né? Você pode acessar em qualquer, só botar lá no Google, o DRE, você pode pesquisar, vou deixar o site aqui do link do podcast, que ela também diz o endereço, é público, não é nada inventado, não tem nenhuma mentira nisso. Tantos furtos a gente assiste, está na TV, e tanto balanço referente ao INSS, está no site, é público, então todo mundo pode ver, pode fazer sua pesquisa, analisar e vão ver. O que eu estou falando aqui não tem nenhuma mentira. O que eu estou falando aqui está registrado em todos os canais, aí, em toda a mídia, no site, o INPEA, ou no próprio site do governo, você vai ver lá que o INSS, ele já, você pega lá o ano 2024, você já vai ver que já está em déficit muito alto. Então, assim, é um alarme, é um negócio preocupante, mas trazendo para você hoje para que você possa também ter uma outra perspectiva, um outro pensamento, uma outra forma, um outro jeito de você analisar e buscar para se aposentar. Pode ser, tem golpe, tem várias coisas. Você pode se aposentar entrando aí no site da Receita, né, na Bolsa de Valores, ou então perdão, você pode entrar na Bolsa de Valores, nos sites, pesquisar, investir, procurar quem trabalha com investimento, pessoas sérias, casas que trabalham sérias, que têm conhecimento sérios. Não entre em negócio de pirâmide, que isso é fraude. Né? A gente vê, o INSS é uma pirâmide, invertida, mas é uma pirâmide. É o trabalhador que paga o aposentado e assim vai. Então, é uma pirâmide. O dia que a pirâmide falha, ela quebra todo mundo. Então, o INSS, querendo ou não, também é uma pirâmide. Então, assim, que a gente possa pensar nisso, trabalhar com carinho, analisar todos os dados. Você que é seletista, você que é empresário também, que ainda não teve essa visão de que se o INSS quebrar, você não tem nada para receber, você não sabe de onde vai tirar dinheiro, é o momento de você começar a pensar agora em planejamento financeiro, em planejar sua aposentadoria, em planejar como você vai fazer para que, se o INSS colapsar, você ainda tenha um recurso. Não estou dizendo que você vai abandonar o INSS para não receber, não. Você vai receber para o INSS, mas caso aconteça alguma coisa com ele, você tem um outro aqui que vai te ajudar a te sustentar, sem passar necessidade, porque o INSS entrou em colapso. Então, faz isso, pesquisa, busca. Tem vários sites que você pode analisar, que você pode estar buscando, vários consultores, vários planejadores. Então, gente, pense com carinho, pense com cuidado tudo isso que eu disse para vocês agora. Pesquisem, vocês vão ver aí que nada que eu falei aqui é nenhum absurdo, nenhuma mentira. A gente está num caminho muito tênue do INSS entrar em colapso. Começou em 98 com déficit, até hoje está em déficit. Até hoje, desde quando começou, também tem a roubalheira, muita gente roubando dinheiro do INSS, deixando ele cada vez pior. Pouca gente casando cada vez mais tarde, tendo poucos filhos, então está diminuindo também a mão de obra, que paga a aposentadoria. Então, até um certo tempo, até um certo período, daqui a alguns anos, ele vai terminar entrando em colapso e você não sabe para onde vai correr. Então, a partir de agora, desse ano 2026, a partir do dia 16 de 2026, começa a pensar em mudar um pouquinho. Começa a mudar, a pensar como você vai fazer. Coloca na sua cabeça, como é que eu vou viver se não tiver mais o INSS? Pensa assim, como é que eu vou viver se não tiver mais o INSS? Como é que, se tiver que me aposentar e não tiver como receber, como é que eu vou viver? Vou continuar trabalhando? E se eu não aguentar? E se eu não conseguir mais? Como é que eu vou fazer para viver ou sobreviver? Então pense nisso com carinho, busque mais conhecimento, busque como fazer para se aposentar, comece a pensar o quanto você quer receber por mês, procure educadores financeiros, planejadores financeiros, pessoas que saibam te direcionar corretamente para que você possa estar fazendo o seu pé de meia, vamos colocar assim, entre aspas, seu pé de meia para a aposentadoria, buscando conscientemente tudo aquilo. Não analise, não entre nesse negócio de juros de 2% ao mês que você vai receber.
pesquisem, não caem na primeira falácia, porque também, para esse lado, também tem muitas pessoas que estão se aproveitando, vão se aproveitar desse conhecimento que o INSS está prestes a colapsar, vão te vender, vão te prometer coisas absurdas, milionárias, que na verdade não existem, tá? Não existem mesmo, não existe milagre, não existe você colocar 100 agora e receber 200 daqui a um mês. Isso não existe, isso é pirâmide, isso é fraude. O que se tem é tempo, pesquisa, estudo e o tempo que se leva até você chegar ao valor que você quer. Então é muito, você investe todo mês um pouquinho, com o tempo certinho, tudo calculado, cronômetro certinho, cronometrizado, e aí você vai chegar ao valor que você quer receber por sua aposentadoria. Então é isso, gente. Pesquisem, estudem direitinho, tirem suas dúvidas. Qualquer coisa, eu vou deixar o Instagram aqui também. Vocês tiram dúvida, entra lá no meu Instagram, no WhatsApp, pode perguntar. Vou estar lá pronto para ajudar vocês, responder qualquer questionamento. Vê esse vídeo lá no Spotify, que eu vou deixar o link aqui. Busquem conhecimento para que você amanhã não tenha que passar necessidade, tá bom? Deixo aqui um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.